Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar alguns pontos que eu considero importantes da entrevista que a senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania lá do estado do Maranhão, concedeu ao Correio Brasiliense. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva. A gente está aí rumo aos 59 mil inscritos e depois a nossa meta é chegar aí nos 60 mil e a sua ajuda pode ser muito importante. Tanto se inscrevendo, assim como deixando like, dislike, comentando, compartilhando. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, ela disse lá várias coisas interessantes. Disse, inclusive, que o seu partido tem candidato à presidência da República, ou pré-candidato, melhor dizendo, que é o Alessandro Vieira. Mas que ela própria colocou o seu nome à disposição do partido, caso seja necessário compor com outro candidato. Aí, no caso, ele entraria de vice. E o Correio Brasiliense questionou: e quem seria o presidente ideal numa chapa com a senhora? Vejam a resposta dela, meus amigos. Estamos discutindo a federação com outros partidos. Temos algumas pessoas do campo democrático que, tenho certeza, poderiam assumir a presidência. E vejam primeiro que ela cita: Ciro Gomes, que é do PDT, é bastante viável. Temos conversado com o PSDB, partido com o qual mais temos chances de federar, e também acho uma boa candidatura. Não podemos esquecer do Moro. Temos de construir uma candidatura que unifique o campo democrático e seja capaz de vencer a polarização entre Lula e Bolsonaro. Só lembrando aqui de alguns pontos, o seguinte: o Cidadania, que é o partido dela, optou por avançar nas negociações com o PSDB, nessa possível federação, o que não quer dizer que ela vá, enfim, acontecer, que ela será concretizada. O PDT ficou ali em segundo lugar, porque isso foi votado pelos membros do partido, e o Podemos também estava cogitado, mas esse teve poucos votos. Mas voltemos aqui à entrevista em que o Correio Brasiliense questiona: essa via tem chance de vencer as eleições? E vejam a resposta dela: acredito imensamente que qualquer candidatura que fure a bolha da polarização sairá vitoriosa. Bolsonaro só vence se for ao segundo turno com Lula, e vice-versa. Temos de chegar ao segundo turno unidos e construir a candidatura da vitória. Bom, primeiro sobre a via alternativa sair vitoriosa, eu concordo em parte, discordo um pouco disso e vou explicar. O sentimento dominante das eleições de 2018 era o antipetismo. E o Ciro Gomes, que nunca foi do PT, mas que por ter sido ministro do Lula e ter lutado contra o impeachment, não porque Dilma fazia um bom governo, mas porque o Ciro lutava ali por conta da democracia. O Ciro explicou isso várias vezes. O Ciro era visto por muitos como um aliado do PT e esse sentimento antipetista acabou colando nele. De 2018 para cá, então, o Ciro conseguiu fazer um movimento muito forte, inclusive intensificando as críticas ao Lula e à Dilma, que o Ciro nunca deixou de fazer. Elas se tornaram mais intensas e hoje esse eleitor que tinha ressalvas em relação ao Ciro já o vê com outros olhos. Então o Ciro conseguiu reduzir essa questão do antipetismo que foi colada nele. Agora vamos pegar o seguinte: o sentimento dominante nestas eleições é o anti-bolsonarismo. Não quer dizer que o antipetismo tenha morrido, pelo contrário, está bastante vivo também. Mas o antibolsonarismo hoje é maior. E o que acontece? Dória e Moro podem sofrer nessas eleições, ou na verdade já estão sofrendo o que o Ciro sofreu na outra, porque o Moro foi ministro do Bolsonaro até pouco tempo. E o João Dória, enfim, foi eleito, lembram, com o Bolsodória, e ficou apoiando esse governo, enfim, só passou a fazer críticas mais duras de uns tempos para cá, em especial quando começou ali a pandemia. Então estes dois tendem a sofrer mais em relação ao Ciro. Isso a gente olha, inclusive, nas pesquisas, não intenções de voto, mas algo que vai além disso, a questão do potencial de voto e da rejeição. O Ciro tem um potencial de voto altíssimo, só perde para o Lula, melhor dizendo, e em algumas pesquisas está ali bem próximo do ex-presidente. E o Ciro tem a menor rejeição, menor também do que Bolsonaro. Em algumas pesquisas, Ciro perde, mas por pouca coisa em relação a Lula. Então, a vida do Ciro não vai ser fácil, mas ele tem ativos que Dória e Moro não têm. E a situação do Dória, que é do PSDB, partido que tenta essa federação com o partido da Elisiane, a situação dele é muito mais dramática do que a do próprio Moro, porque tem uma rejeição às vezes maior do que a do próprio ex-juiz, além de ter menor intenção de voto.
neste momento. Agora, vamos pensar o seguinte, no eventual segundo turno, pegando aqui esses três personagens que pontuam melhor, enfim, para tentar quebrar a polarização. O Ciro, no eventual segundo turno contra Lula, eu vou tratar dessa possibilidade por enquanto porque Lula está bem na frente de Bolsonaro. O Ciro, além de ter maior potencial de voto e menor rejeição, tirando essa questão de pesquisa indo para o campo da lógica, o Ciro teria os votos dele, os votos antipetistas que neste momento eleitores de Bolsonaro, quando vão responder pesquisas, dizem que anulariam. Por isso você observa o Lula derrotando Ciro, Moro e Dória com uma larga vantagem, porque o eleitor do Bolsonaro se recusa a dizer que votará em outro que não seja um mito. Mas eu duvido muito que num segundo turno, se ele vê lá Lula contra Ciro e a campanha do Ciro, obviamente, começar a trabalhar a ideia de que o voto nulo pode ajudar Lula, o eleitor do Bolsonaro vai votar no 12, vai votar no Ciro até com uma certa alegria só para derrotar o Lula. E detalhe, o Ciro teria inclusive votos dados ao Lula não porque o eleitor gosta ou queira o Lula, mas aquele voto no Lula só porque rejeita Bolsonaro. Então, num segundo turno sem o atual presidente, esse eleitor, este ocasião, ficaria mais aliviado para votar, por exemplo, no Ciro Gomes, que é um candidato reconhecidamente muito preparado e com um projeto muito interessante, até por quem prefere nesse momento Lula ou Bolsonaro. Então, o Ciro, no segundo turno, conseguiria construir em torno de si uma condição maior de derrotar Lula, inclusive aqui como eu acabei de dizer, principalmente Bolsonaro. Isso não aconteceria tanto assim com o Dória e com o Moro. Por quê? Segundo as pesquisas apontam, o eleitor do Ciro tenderia a migrar na sua maioria e não todo para o Lula. Então o Dória e o Moro têm dificuldade de transitar nesse campo, digamos assim, progressista. Já o Ciro consegue, obviamente, transitar no campo progressista e também junto ao eleitorado mais conservador. Então o Ciro tem maiores condições, enfim, de ter um apoio maior em torno do seu nome para derrotar a Lula, o que não será uma tarefa fácil para ninguém. Agora, como ela disse em relação a esse possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, aí ela até aponta que Bolsonaro teria alguma chance contra o ex-presidente. Baseado nas pesquisas de hoje, a gente diria que não, mas pesquisa muda muito. Porque Bolsonaro hoje, além dele estar atrás do Lula, ele tem um potencial de votos baixo, porque tem uma rejeição muito alta. É claro que estamos a 7 meses das eleições e tudo pode mudar para todos os candidatos daqui até lá. Agora, a grande questão aqui, eu acho que esse segundo turno para o Brasil seria uma tragédia. Lula não atuou com muita força para que Bolsonaro sofresse o impeachment, porque ele tenta sufocar o debate para que a rejeição ao Bolsonaro o ajude. E aí ficaríamos uma eleição de antes. Qual anti é maior? Como neste momento o anti-bolsonarismo é maior do que o antipetismo, Lula se beneficiaria dele. Agora, quem garante que será assim até o fim? E mais uma coisa, vamos supor que nós tenhamos Lula e Bolsonaro no segundo turno. Imagine o nível de um debate desses, pelo amor de Deus. E para evitar esse segundo turno trágico, é que existe na sociedade meio que um sentimento também de nem Lula, nem Bolsonaro. Mas a grande questão é colocar o que no lugar deles? Porque não basta só uma união em torno de um nome, mas é uma união em torno de um projeto que mude isso que está há 30 anos ou um pouco mais, fazendo com que o Brasil perca aquela capacidade que já teve de crescer. Crescer de verdade, não é nos governos do PT, que o Lula agora vai falar, no meu governo o Brasil crescia. Se a gente pega de 2010 até 90, passando ali então por FHC, por Lula, o Brasil cresceu 2,3% em média. Né, de 2010 até 2020, aí foi a tragédia completa, pegando 6 anos da Dilma. O Brasil parou de crescer, cresceu 0,3%. Agora, antes de 30 a 80, e o Ciro insiste muito nesse ponto, o Brasil cresceu 6,75%. Por quê? Porque você tinha um projeto, entrava o governo e saiu o governo, mas tinha uma ideia de um Estado que trabalhava como indutor de desenvolvimento. Teve falhas? É claro que teve, né? O próprio Ciro trata isso no livro dele, alguns pontos ali, que enfim, olhando hoje, você consegue fazer um diagnóstico, puxa, falharam nisso, mas não dá para negar que teve um crescimento exuberante, coisa que o Brasil não tem, além de estar falhando em outras áreas também. Meus amigos, e por falar em Ciro Gomes, o PDT começou a veicular na televisão, aí na TV aberta, por conta da propaganda partidária que voltou nesse ano, 2 vídeos, né? E o Ciro divulgou esses vídeos nas suas redes sociais. Vejam só.
Sabe por que a mulher ganha menos que o homem para fazer o mesmo trabalho? Porque a mulher ocupa apenas 15% das vagas no Congresso. Porque somos o 5º país do mundo com mais feminicídios. A resposta é uma só. Porque existe todo um sistema montado pelos homens e para os homens. E esta injustiça só vai acabar se a gente participar mais da política. É isso que o PDT defende, mais força e poder para a mulher brasileira. PDT, para mudar sua vida, para mudar o Brasil. Ano após ano, o Brasil quer mudar de rumo, mas o convencem a seguir pelo mesmo caminho. Ele vai e cai no buraco. Às vezes cresce um pouquinho, mas é só um voo de galinha. Cai rápido no chão. Aí cai o emprego e aumenta a pobreza. O país não cresce e não gera bons empregos porque há mais de 30 anos segue a mesma receita. É hora de mudar. Já é tempo do nosso país ter um voo de águia. Temos muito céu para isso. Bom, pessoal, vocês viram que um dos vídeos é justamente o que eu falei aqui, sobre essa questão do Brasil ter parado de crescer e se contentado, muitas vezes, com voos de galinha. Voa um pouquinho e cai, e o Ciro propõe um voo de águia. E outro vídeo, em relação ali às mulheres, muito bacana, gostei demais. Enfim, eu quero saber agora o que vocês acharam. Deixa aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre um e outro vídeo, porque isso é importante também. E eu vou deixar links desses vídeos e também dessa entrevista com a senadora Elisiane Gama, muito interessante por sinal, para quem quiser acompanhar e divulgar nas redes sociais. Meus amigos, valeu, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.